Olá, amados, graça e paz da parte daquele que vive e reina para todos os tempos, os tempos de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Mais uma vez estou aqui pela misericórdia dele como seu príncipe para o anunciar e falar da verdade que é a sua palavra. A palavra da sua graça, que tem poder para edificar e dar herança a todos os que somos santificados em Cristo. Pois nos meus vídeos anteriores tenho tratado a respeito de uma vez salvo para sempre, livre arbítrio, que é falso, né? E temos também ali posto, né, o livre arbítrio versus soberania de Deus, ou seja, Deus é soberano e absoluto. Então a salvação ela é eterna, ela se deu desde antes da fundação do mundo por escolha e predestinação do próprio Deus. E o livre-arbítrio não existe porque o livre-arbítrio ele frustraria os destinos de Deus até mesmo com relação à salvação. Pois o livre-arbítrio não existe e a salvação ela se dá por graça, né? É manifestada por graça porque ela nos foi dada desde antes da fundação do mundo em Cristo, manifestada no tempo de cada um de nós aqui, quando no tempo de Deus nós ouvimos a palavra do Evangelho da nossa salvação, Efésios 1:3, que fala a respeito disso. Então hoje eu quero, pela misericórdia de Deus, tratar a respeito das alianças. Aliança do Velho Testamento, né? A aliança que é chamada a lei cerimonial, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o caráter de Deus. Os cerimoniais foi dado aos judeus, né? Toda a cerimônia. Eu não sou judeu, eu em espírito e submissão, principalmente ao ensino do apóstolo São Paulo, Deus tem me dado o entendimento de que nós, por não sermos judeus, não devemos, né, nos submetermos a nenhum jugo de escravidão, especialmente escravidão da lei. Tendo aí já em vista, né, que há muitas coisas que se fazem nos dias de hoje na Igreja de Cristo que nada tem a ver com a lei de Moisés, não tem nada a ver com temos de igrejas aí que quer guardar o sábado, a igreja que quer de alguma forma fazer alguma coisa com relação à lei que por Cristo já foi abolida. A palavra chama esta lei de parede de inimizade, que nos separava da comunidade de Israel, que nos separava, né, das promessas feitas ao povo judaico. Então, esta parede chamada a lei de Moisés, Cristo inteiramente o removeu na carne dele, perdoou os pecados tanto de judeus como de gentios, né? Eu creio, nós cremos, como diz a palavra, pecados passados, presentes e futuros, nos dando aí o poder dele mesmo, conforme a sua palavra prometida, escrever na nossa mente, no nosso coração, a sua lei, que estão os seus mandamentos. Aí sim, agora é o caráter de Deus. Paulo chama em Colossenses capítulo 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Por que Cristo? Porque Romanos capítulo 10, versículo 4 vai dizer que Cristo é o fim da lei. O fim da lei é Cristo, pois Cristo está em nós, ele cumpriu todas as exigências, né, da lei, seja ela cerimonial, seja ela dos mandamentos de Deus, e hoje ele está em nós. Aí diz a palavra que ele mesmo escreveu em nossa mente, em nossos corações, estas leis das quais nós agora, no Espírito agora justificado, podemos observar e guardar os mandamentos. Os mandamentos nada tem a ver com cerimônia, porque a cerimônia foi dada ao povo judaico. Tem as festas do tabernáculo, tantas coisas, né? E aí, né, gentios, por serem no século 21, vamos dizer que eu falo do meu século, né, mas de acordo com o que o apóstolo combatia, principalmente o apóstolo São Paulo, era não permitir que nenhum judeu convertido ao cristianismo tentasse de alguma forma lançar no meio da igreja de Cristo coisas ligadas à antiga aliança cerimoniais. Então, Paulo, ele chega realmente a nos ensinar, né, que todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei é maldito, porque este também é um dos mandamentos. Está lá escrito, né? Conforme está escrito, maldito
todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Então, Paulo está falando ali porque ele está de fato honrando o ministério que ele recebeu do Senhor para os judeus, reis e gentios. O ministério do apóstolo São Paulo, porque ele é o principal ministro deste evangelho, ele chega realmente a dizer em Gálatas capítulo 1, que se mesmo um anjo eles pregasse algo que fosse além, né, do evangelho de Cristo, fosse anátema, diz a palavra. Ou seja, toda e qualquer tentativa contra Cristo, a palavra chama de perversão. Alguns que querem perverter o evangelho de Cristo. Então, o que é que nós temos? Biblicamente, nós temos a promessa de Deus, lá no livro de Jeremias, capítulos 31 e versículos 31 em diante, dizendo que o Pai promete ali, fala por intermédio do seu profeta, a mudança da aliança. Haveria agora uma nova aliança, diz a palavra. Não mais da aliança que ele fez com os judeus, quando os tirou da terra do Egito. É bom lembrar também que a lei, ela não vem desde o princípio, ela não vem. Ela vem 430 anos depois que o povo entra no cativeiro, diz a palavra, tá? 430 anos, não foi 431 nem 429. Deus é soberano, Deus tem tempo pré-estabelecido por ele, isso se chama soberania. Deus é fiel. Okay? Então, em Jeremias 31, no capítulo 31, versículos 31 em diante, diz assim a palavra do nosso Pai. Eis aí, vem dias, digo o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu o haver desposado, digo o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimireis as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ok? Então aqui está a promessa feita aqui em Isaías, né? Deus confirmando a promessa lá do jardim, né? Quando ele diz que o descendente, que é, não os descendentes, o descendente, Paulo fala a respeito dele, que é Cristo, né? E ele iria tirar os pecados do povo, ele iria... E por que a lei, diz a palavra, né? A pergunta de muitos, a pergunta dos Gálatas também foi essa. E por que razão da lei? Diz que a lei foi adicionada por causa das transgressões. A lei não foi adicionada para dar salvação, ela foi adicionada por causa das transgressões, diz a palavra. E uma vez que Cristo veio, pagou o preço, perdoando os pecados passados, presentes e futuro, e ele mesmo vivendo como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não resta mais sacrifício não. Não há mais sacrifício. Deus não recebe sacrifício nem mesmo dos judeus, nem mesmo dos judeus, nem mesmo dos judeus. Que a palavra de Deus diz, nós vamos ver isso, em Romanos capítulo 11, que Deus mesmo foi ele que o endureceu, diz a palavra. E Paulo dá um conselho, viu? Receba esse conselho aí, vocês, principalmente mestres e pregadores da palavra de Deus, para não levar o povo de Deus a serem presumidos em si mesmos, né? Se julgando seres superiores aos judeus, como eles pensavam antes de Cristo, ou alguns endurecidos até pensam, né, que são superiores a nós por serem nação eleita. Ok? Então, Paulo vai dizer o seguinte, porque Romanos 11, capítulo 11, versículos 25 e diante, diz assim a palavra do Senhor. Porque não quero, irmãos, que ignoreis deste mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja a entrada à plenitude dos gentios.
E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades dele. Esta é a minha aliança, lembra lá de Jeremias? Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os teus pecados. Quanto ao Evangelho, falando aos judeus endurecidos, quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ok? Então, o povo judeu recebeu a lei de Moisés. E para que eu, você, gentios, tivesse a entrada, diga a palavra, e diz que vai haver esse endurecimento até a plenitude dos gentios, ou seja, até que Cristo volte. Então, por isso que eu não creio, irmão, que haverá um arrebatamento em que Deus vai deixar alguns daqui. O Pai não pode fazer isso, porque seria então aí o que? Uma falsidade do sacrifício de Cristo. Cristo salvou ou não salvou? Cristo perdoou ou não perdoou? Perdoou. Então, não haverá um arrebatamento, como eles dizem. É um assunto que nós vamos entrar depois com profundidade bíblica, né? A escatologia de Jesus Cristo e dos apóstolos. Não essa escatologia que hoje aí, de alguma forma, né, contaminada pelo livre-arbítrio, contaminada com a mente humana, distorce as escrituras, ok? Então, diz a palavra que eles foram endurecidos para que eu e você, gentios, no mundo inteiro, fossem salvos, diz a palavra. Eles foram desobedientes, diz a palavra, era preciso ser desobediente para crucificar a Cristo, para que tanto eles como nós também fôssemos salvos, né? Diz a palavra, diz a palavra. Então diz que aos que com lei pecaram, com lei foram julgados. E aos que sem lei, se referindo a nós gentios, pecaram, sem lei foram julgados. Então, isto está em Romanos também, capítulo 2, a respeito desta palavra. E tome cuidado, irmão, porque muitos têm a mania de querer limitar a palavra de Deus, esquecendo que esta palavra ela é viva, ela é eficaz e ela permanece, diz a palavra, até que o céu e a terra passem, esta palavra não passará. Então muitos têm a mania de limitar com temas, né? Nós não queremos limitar a palavra de Deus com temas, nós queremos estudar, 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 porque esta palavra que nos santifica. Ou seja, eu conheço um versículo hoje, amanhã eu posso ler o mesmo versículo, hoje mesmo eu posso ler este mesmo versículo e Deus no mesmo versículo me falar, me acrescentando o seu conhecimento e a sua vontade. Muitos têm dito, não, mas aqui não está falando sim, porque nós estamos tratando a respeito da nova aliança e da não necessidade de que nem mesmo judeus, nem gentios procurem justificar-se ou fazer alguma coisa para agradar a Deus com relação à sua salvação ou justificação, ok? Então a palavra vai dizer bem claro que aos que, diz aqui a palavra, Romanos 2, versículos 11 e 12, diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas, ok? Não há. E eles pegam essa palavra aqui para dizer que a salvação é para todos, não. A palavra está dizendo o seguinte, que não há acepção de pessoas, diz aqui a palavra com relação ao que a gente vamos ler agora. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, falando de nós. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados, ok? Então, ou seja, os endurecidos, aqui, os endurecidos, diz a palavra, que foram endurecidos por Deus, foi endurecido
por eles próprios, não porque eles quiseram, não. Porque o propósito de Deus, do digno de Deus, era que Cristo morresse mesmo na cruz. E para isto acontecer, Deus teve que endurecer o seu povo, principalmente os que conheciam a lei, diga a palavra, porque a lei tinha que ser realmente um ai, como disse Paulo. A lei nos conduziu como ai até Cristo. Até Cristo, porque o fim da lei é Cristo, diz Romanos capítulo 10, versículo 4. Então diz que os judeus que pecaram, os judeus que pecaram com lei foram julgados. E os gentios que pecaram sem lei, foram julgados. Ou seja, foram justificados. Diz a palavra conforme nós vimos lá em Romanos capítulo 11, que Deus desterrou todo mundo debaixo da desobediência, para que igualmente todos fossem salvos, conforme nós acabamos de ler aqui. Nesta questão não há acepção. Não há acepção, ok? Não há acepção de pessoas, diz a palavra. Ou seja, é eleito, é predestinado, é escolhido, então é salvo, está dentro desta aliança. E o que faremos então com relação a guardar a lei? Porque nós temos visto que muitos estão realmente tentados, como foram os Gálatas, né? Em Atos capítulo 15, não vamos lá, mas se você quiser conferir, é um debate entre apóstolos ali com os judeus que queriam introduzir a lei de Moisés, afirmando que ninguém poderia ser salvo se não guardasse a lei de Moisés. E aí levanta um debate, né? E ali o próprio Pedro toma a palavra, porque Pedro foi o primeiro, Deus quis assim, para que quando Paulo vier, não houvesse nenhuma sombra de dúvida com relação ao evangelho para os gentios. Pedro foi o primeiro a pregar a um gentio chamado Cornélio, diz a palavra, né? E aí Pedro toma a palavra e diz que chamou um jugo que nem ele nem os pais, os nossos pais puderam suportar, e nós não podemos lançar isso sobre ninguém mais, ou seja, principalmente sobre os gentios. E eles, os judeus, não suportaram, diz a palavra, porque ninguém cumpriu a lei, somente Cristo cumpriu toda a lei, toda a diligência. Nenhum deles cumpriram. E Deus os tratava assim, enquanto Cristo não vinha, com maldições, para que eles clamassem pelo Messias, pelo ungido, pelo libertador. Assim como o povo no Egito, na escravidão, clamava a Deus por Moisés, né, por um libertador, a lei também fez com que os judeus se vissem culpados, como diz a palavra, e viesse o ungido, o Cristo, né, para libertá-los também da maldição da lei e também confirmar a salvação. Isso se deu em Cristo e continua se manifestando na vida daqueles que vão crendo, porque estão ordenados ou destinados, como diz Atos 3, 48, destinados para a vida eterna. Ok? Diz assim a palavra no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1, diz que assim o apóstolo Paulo: ó Gálatas insensato, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? É uma pergunta. Eu não vi Cristo sendo crucificado. Você viu? Como é que nós cremos? Por fé. Então Paulo faz essa pergunta: vem cá, vocês viram Cristo sendo crucificado? Não. Como é que vocês creem? Alguém pregou e nós cremos, Paulo. Ok? Então vai dizer assim: quero apenas saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Outra pergunta. Vocês estavam fazendo alguma coisa para receber o Espírito? Não. Recebeu por fé. Ok? Diga aqui a palavra. Aí vai dizer: sois assim sensatos, que tendo começado no Espírito, esteja agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, que na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ok? Então, Paulo aqui está defendendo justamente as promessas de Deus. Ele sendo um judeu, hebreu de hebreu, que puderam ver lá em Filipenses, né, quando ele fala a respeito disso, ele era hebreu de hebreu, quanto à tribo, né, quanto a lei era fariseu, era da tribo de Benjamim, ele era fariseu de fariseu,
irrepreensível com relação às coisas da lei. Então Paulo aqui vem dizer aqui, olha, vocês receberam o Espírito por obras ou pela fé? Pela fé, Efésios 1:3 fala sobre isso. Em quem vós, depois de ter ouvido o Evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selado com o santo Espírito da promessa. Por fé. Então, a igreja aqui estava sendo, principalmente os Gálatas, que serve para nós, para os dias de hoje, para não aceitar, irmão, não aceite guardar sábado, luas, dia de festa, sabe? Coisas que estão ligadas ao cerimonial judaico, porque nem eu, nem nenhum gentio recebeu lei. Nós não somos alvos da lei, vamos dizer assim. Nós somos alvos da graça, como agora eles também estão. A palavra de Deus diz que a lei conduziu eles a Cristo, diz a palavra. Então, a lei, na forma de ordenança, foi abolida por Cristo no corpo da sua carne. E a lei moral, caráter de Deus, os 10 mandamentos foram escritos na nossa mente, no nosso coração, no Espírito, para que possamos agradar a Deus agora no Espírito, diz a palavra. Só é possível agradar a Deus no Espírito, e somente o Espírito nos concede graça e poder para satisfazer a vontade de Deus com relação à lei. A lei caráter, a lei moral de Deus. Não confunda a lei caráter e moral de Deus com a lei cerimoniais. Porque então os judeus foram libertos das leis cerimoniais, e assim como nós, recebeu também pelo Espírito, pela graça de Deus, da misericórdia de Deus, o escrever do próprio Deus na mente as suas leis, escrever no coração as suas leis, imprimir nas suas mentes as suas leis, diz a palavra. Porque eles foram endurecidos, irmão. Eles foram endurecidos. Então eu faço esta pergunta. Bom, se o próprio Deus os endureceu para que até que haja plenitude dos gentios, diz a palavra, e aí todo Israel será salvo, diz a palavra, todo, diz a palavra, tem essa questão, todo Israel espiritual é salvo, diz aqui a palavra de Deus, nós lemos lá em Romanos capítulo 11, Então, nem deles Deus mais aceita, ou cobra, ou requer deles algum sacrifício, porque estaria Deus do quê? Contradizendo-se e ele mesmo indo contra o sacrifício de Cristo, que foi aprazível a ele, que foi completo, que consumou e satisfez todas as exigências dele, que eu, você e principalmente os judeus que estavam debaixo da lei não puderam cumprir. Então, os Gálatas aqui tinham sido visitados por alguns irmãos judaicos, os irmãos judeus que haviam se convertido ao cristianismo, e eles queriam de alguma forma introduzir a lei de Moisés, as tradições, os rudimentos da lei, segundo a palavra lá em Hebreus capítulo 6, quando vai dizer que deixemos de lado estas coisas aí, e prossigamos para o que é perfeito. Perfeito é Cristo e a sua graça. Então nós temos que realmente não aceitar nada com relação à lei mosaica, nem tampouco às cerimônias judaicas, porque nós não somos judeus, e assim como os judeus também, os endurecidos, porque Deus sabe quem são os deles, endurecidos, Deus também não abençoa eles por causa da lei, abençoa eles da mesma forma que nos abençoa, por graça e por misericórdia. Então, o que fazer com os sacrifícios? Sacrifícios, como diz Hebreus, é como se eu e vocês que fizessem algum sacrifício, nós estávamos vituperando o sacrifício de Cristo, estávamos pisando o sangue da aliança e ultrajando o Espírito da graça. Então, a palavra em Romanos capítulo 11 também vai dizer a respeito qual é a minha posição hoje, a posição dos judeus que se convertem a Cristo. Vamos ver qual é a nossa posição. Como é que nós temos que viver? Diga assim a palavra. Romanos 11, versículo 5 e diante. Diga assim. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje,
sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, a palavra diz para os remanescentes de hoje, que a palavra remanescentes são os que Deus predestinou para a salvação, eleitos segundo a eleição em Cristo. É a estes que ele chama de remanescentes, remanescentes da aliança da graça. Então, nós temos da parte de Deus esta garantia, esta confiança de que ninguém pode me julgar por nada com relação às obras da lei, porque eu pequei sem lei e sem lei eu fui justificado, eu fui julgado pelo sangue de Cristo. Os judeus também não podem ser comprados não podem comprar as bênçãos de Deus por meio dos cerimoniais ou dos sacrifícios, porque eles também foram alcançados por esta graça também. A palavra de Deus diz que Deus mesmo endureceu para que eles tivessem realmente o propósito que era se manter rebelde contra Cristo no momento e crucificarem a Cristo para que também Cristo fosse salvador deles também. Lembra na expressão do rei, né, Pilatos, que lava as mãos, famoso de lavar a mão de Pilatos, ali, quando ele pergunta se queria que saltasse Barrabás ou Cristo. O povo clama como? Barrabás. Solta Barrabás, porque no céu chegava esta expressão diante de Deus. Solte Barrabás, porque Barrabás não tem sangue puro para nos purificar e nos salvar. Aí eles perguntam, e esse Cristo que faz? Eles respondem, crucifica-os, crucifica-o, porque é do sangue dele que nós seremos justificados. E aí diz que caia sobre nós o sangue deste justo, porque só o sangue de Jesus poderia lavar e perdoar os pecados dos teus filhos, dos teus eleitos, desde antes da fundação do mundo. A palavra em Apocalipse diz que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Então ali estava a manifestação. Como é que poderia Pilatos assaltar Barrabás? Ainda que ele quisesse, não podia fazer isso, porque no decreto de Deus, Barrabás não tinha sangue para purificar o povo dele. Jesus tinha. E aí o povo hoje diz que o povo hoje está lá debaixo de nós. Mentira. O povo, quando diz caia sobre nós o sangue deste justo, profeticamente eles estavam de acordo com a vontade de Deus, que só o sangue de Cristo podia purificar. Então, não devemos nos submeter a nenhum jugo de escravidão, não devemos guardar nada da lei, porque não somos judeus, somos gentios, né? E a palavra de Deus diz que a aliança feita no sangue de Cristo é superior, é de melhores e superiores promessas, porque ela tem as promessas da vida que agora é e da que há de ser. Nós temos a garantia de que em Cristo nós fomos perdoados, totalmente perdoados. Não há pecado que não foi perdoado pelo sangue de Cristo. Isto não digo com a intenção de fazer da graça de Deus libertinagem, como muitos pensam. Não pode pregar salvo uma vez, salvo para sempre, porque os pecados já foram perdoados todos, que o povo vão pecar. É mentira. A palavra do Senhor em João diz, em 1 João diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive a prática de pecado. Antes que nasceu de Deus, o guarda e o maligno não lhe toca. E nós vemos que é uma confusão doutrinária aí, porque Satanás tem lançado a sua estratégia no meio da igreja, para os tempos que estamos vivendo, onde muitos falsos convertidos vêm até o meio da igreja, vêm por interesse, vêm por motivações erradas, não por causa de Cristo, nem por causa do Evangelho. E essas pessoas, dado o passado tempo, diz a palavra, elas vão ter que manifestar ainda o que está neles vivo, que é o pecado. Mas os que verdadeiramente em Cristo foram salvos, estes jamais pecarão, porque estão guiados pelo Espírito, assistidos pelo Espírito, disciplinados por Deus. Por isso jamais faremos da graça de Deus libertinagem. Não tenha medo, irmãos, de viver somente pela fé, porque eu termino com Romanos capítulo 1:16. Romanos 1:16 diz assim a palavra de Deus
para as nossas vidas. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, viva pela fé, não viva por obras, não viva por sacrifício, porque a palavra de Deus diz, o justo viverá pela fé. E este Evangelho é de fé em fé. Como eu vou viver e ativar esta fé? Pela sã doutrina. Cuidado com o judaísmo, cuidado com obra, cuidado com exigências, cuidado. Vamos falar a respeito do que é hoje os sacrifícios manifestados no meio da igreja. A palavra em hebreu chama diz que é uma parábola. É uma parábola. Mas, irmãos, continue orando pela minha vida, para que Deus continue me usando aqui de forma tremenda para trazer a verdade do Evangelho. A todos, graça e paz.